Você já parou para pensar no que realmente significa o fim dos tempos? Não como um filme de Hollywood, com explosões e super-heróis, mas como a Bíblia descreve. Imagine um momento tão intenso, tão transformador, que dividiria a história da humanidade para sempre. Um período de 7 anos conhecido como a Grande Tribulação. Hoje eu quero te convidar para uma jornada. Uma jornada que vai além das manchetes e do medo, para entendermos, detalhe por detalhe, o que as Escrituras nos revelam sobre esse tempo. Fique comigo, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar a forma como você vê o mundo, o seu futuro e a sua fé. Vamos começar pelo evento que dá início a tudo, o arrebatamento. Imagine, num piscar de olhos, milhões de pessoas simplesmente desaparecendo da face da terra. Familiares, amigos, colegas de trabalho sumiram. O caos seria instantâneo. Acidentes de carro, avião, trens desgovernados, governos em colapso tentando explicar o inexplicável. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, descreve isso como um momento em que o próprio Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. É o grande resgate da igreja, o povo de Deus, antes que o juízo comece a ser derramado sobre a terra. Esse evento deixa o mundo em um estado de pânico e confusão, preparando o cenário perfeito para a ascensão de uma figura muito aguardada e temida. Com o mundo em desespero, buscando por um líder, por alguém que traga ordem ao caos, surge uma figura carismática e poderosa, o Anticristo. Ele não aparecerá com chifres e um tridente. Pelo contrário, ele será visto como um salvador. Um gênio político e diplomático que, de repente, terá a solução para todos os problemas do mundo. A Bíblia nos diz, em Daniel 9:27, que ele fará uma aliança, um acordo de paz, com muitos, por um período de 7 anos. Esse acordo envolverá Israel e provavelmente permitirá que eles reconstruam seu templo em Jerusalém. O mundo respirará aliviado. A paz finalmente terá chegado ao Oriente Médio. A economia global vai se estabilizar sob sua liderança. Ele será aclamado, adorado, visto como a resposta para as orações da humanidade. Mas essa paz será uma ilusão, uma calmaria antes da tempestade perfeita. Esses primeiros 3 anos e meio serão de uma falsa paz. Uma preparação para a segunda metade da tribulação, que será incomparavelmente pior. Na metade desses 7 anos, a máscara do anticristo finalmente cai. O acordo de paz é quebrado. Daniel e o livro de Apocalipse descrevem que ele entrará no templo reconstruído em Jerusalém, se proclamará Deus e exigirá ser adorado. Esse ato é chamado de abominação da desolação. A partir desse momento, a perseguição contra todos que se recusam a adorá-lo, especialmente os judeus e os novos convertidos a Cristo que ficaram para trás, atingirá um nível sem precedentes na história. Jesus mesmo disse em Mateus 24 que haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. É nesse ponto que o falso profeta, um segundo líder, surge para auxiliar o anticristo, forçando a humanidade a adorar a imagem da primeira besta e a receber uma marca. Essa marca, a famosa marca da besta, descrita em Apocalipse 13, será um sistema de controle total. Ninguém poderá comprar ou vender, participar da sociedade, sem essa marca na mão direita ou na testa. Será um sistema econômico e social que força uma escolha: lealdade ao anticristo ou a exclusão total, o que na prática significará morrer de fome ou ser caçado como um criminoso. Será uma prova de fé definitiva para aqueles que permaneceram na terra. Aceitar a marca é declarar lealdade ao sistema do anticristo e selar sua condenação eterna. Recusá-la é assinar sua própria sentença de morte aqui na terra, mas garantir sua salvação eterna.
É uma escolha terrível que exigirá uma coragem e uma fé sobre-humanas. Enquanto a humanidade enfrenta essa perseguição, Deus começará a derramar seu juízo sobre a terra de uma forma sequencial e cada vez mais intensa. O livro de Apocalipse descreve isso através de 3 séries de juízos: os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus. Tudo começa com a abertura dos 7 selos. O primeiro selo libera o próprio anticristo em sua conquista de falsa paz. Os selos seguintes trazem guerra, fome, morte e pestes que dizimam 1/4 da população da Terra. A natureza entra em colapso. Terremotos, o sol se escurecendo, a lua se tornando como sangue. É a resposta divina à rebelião da humanidade. Cada selo aberto intensifica o sofrimento e deixa claro que não são apenas desastres naturais, mas a mão de Deus agindo em juízo. Depois dos selos, vêm as 7 trombetas. Anjos tocam suas trombetas e os juízos se tornam ainda mais específicos e devastadores. A primeira trombeta queima 1/3 da vegetação da terra. A segunda lança algo como uma grande montanha em chamas no mar, destruindo 1/3 da vida marinha e dos navios. As águas se tornam amargas, demônios são liberados do abismo para atormentar os homens, e exércitos sobrenaturais matam mais 1/3 da humanidade. A essa altura, metade da população mundial que existia no início da tribulação já terá sido eliminada. E mesmo assim, Apocalipse nos diz que o restante da humanidade, aqueles que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram de suas obras. A dureza do coração humano diante do juízo divino é algo assustador de se contemplar. E como se não bastasse, a fase final e mais terrível do juízo se manifesta nas 7 taças da ira de Deus. Diferente dos selos e das trombetas, que afetavam uma porção da terra, as taças são derramadas sobre toda a humanidade e o planeta. Feridas malignas e dolorosas sobre os que têm a marca da besta. Os mares e os rios se transformam em sangue, aniquilando toda a vida aquática. O sol queima os homens com fogo intenso. O reino do anticristo é mergulhado em trevas completas. O grande rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Cada taça é uma manifestação pura e concentrada da ira de Deus contra um mundo impenitente e rebelde, culminando no maior terremoto da história, que dividirá cidades e moverá ilhas e montanhas de seus lugares. É a consumação da ira divina antes do retorno glorioso de Cristo. Em meio a todo esse caos e juízo, Deus não deixa a humanidade sem testemunho. Ele levanta 2 testemunhas em Jerusalém. Apocalipse 11 nos diz que elas profetizarão por 1260 dias, ou seja, os primeiros 3 anos e meio. Vestidas de saco, elas pregarão o arrependimento e terão poder para enviar pragas, como fogo de suas bocas para consumir seus inimigos. Elas serão uma pedra no sapato do anticristo e do seu sistema. No final de seu ministério, o anticristo conseguirá matá-las e o mundo celebrará sua morte. Seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade. Mas para o choque de todos, depois de 3 dias e meio, o sopro de vida de Deus entrará nelas, e elas se levantarão e subirão ao céu à vista de todos, causando um grande temor sobre a terra. Além das 2 testemunhas, Deus também usará 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, como evangelistas durante a tribulação. Selados por Deus para sua proteção, eles percorrerão o mundo pregando o evangelho do reino. Mesmo em meio ao período mais sombrio da história, a graça de Deus ainda estará em ação, buscando salvar aqueles que se arrependerem. Apocalipse 7 descreve uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar, em pé diante do trono, vestidos de vestes brancas. Quando perguntado quem são, a resposta é: estes são os que vieram da grande tribulação,
e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso nos mostra que, mesmo na dor e na perseguição, a salvação ainda será possível. O clímax da grande tribulação e de toda a história humana é a Batalha do Armagedom. No final dos 7 anos, o Anticristo, enganado por espíritos demoníacos, reunirá todos os exércitos do mundo no Vale de Megido, em Israel, com um objetivo final: lutar contra Deus e destruir o povo judeu de uma vez por todas. É o auge da rebelião humana. Mas quando tudo parecer perdido, os céus se abrirão. E então, Jesus Cristo retornará. Não como o Cordeiro manso, mas como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Montado em um cavalo branco, com os olhos como chamas de fogo, seguido pelos exércitos do céu. Com apenas a palavra de sua boca, ele destruirá o Anticristo, o falso profeta e todos os exércitos reunidos. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e a batalha terminará antes mesmo de começar. É a vitória final e absoluta de Cristo sobre todo o mal. Após essa vitória, Cristo estabelecerá seu reino de 1000 anos na terra, o milênio. Satanás será preso no abismo por esses 1000 anos. Será um período de paz, justiça e prosperidade como o mundo nunca viu, com Cristo reinando pessoalmente a partir de Jerusalém. A natureza será restaurada e a paz reinará entre os homens e os animais. Aqueles que foram martirizados durante a tribulação reinarão com ele. Será a concretização da oração que ele nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período para um último teste, será derrotado definitivamente e lançado no lago de fogo, seguido pelo juízo final, onde todos os incrédulos de todos os tempos serão julgados e receberão sua sentença eterna. E então, finalmente, Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre, e ele viverá com seu povo por toda a eternidade. Essa é a jornada, a história que a Bíblia nos conta. Pode parecer assustador, mas a mensagem principal não é de medo, e sim de esperança. Esperança porque Deus está no controle. Esperança porque o mal não vencerá. E esperança porque há um caminho de escape, que é a fé em Jesus Cristo. A promessa do arrebatamento é para aqueles que colocaram sua confiança nele. Estudar essas coisas não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar, para nos fazer viver de forma consciente e preparada, valorizando cada dia e compartilhando essa esperança com quem ainda não a conhece. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, e eu sou muito grato por você ter ficado comigo até aqui. Se esse conteúdo tocou o seu coração e te fez refletir, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos estudos. Deixe seu comentário, compartilhe suas dúvidas ou o que mais te impactou. Sua participação é muito importante para nós. Gratidão por sua companhia e atenção. Que Deus te abençoe grandemente e fique com Ele.